Vamos dar início a mais uma aula. Hoje, terça-feira, 30 de junho. É o nosso último dia do mês de junho, não é verdade? E hoje vamos dar início novamente à nossa aula de ciências. Na semana passada, nós falamos em fotossíntese. Nós já vimos as partes de uma planta, a função de cada uma das partes das plantas. A semana passada nós vimos a fotossíntese, que a planta é um único ser vivo que consegue produzir o seu próprio alimento através da fotossíntese. Alguns pais não tiveram acesso à aula. Nós estamos tentando recuperar e enviar. Se tudo deu certo, essa aula já foi enviada. Se não, a tia vai tentar enviar, tá bom? Então, hoje nós vamos aprender outro processo. Mas antes de aprendermos, vamos lá de contação de história? Segue lá a nossa contação de história. A Biblioteca Professora Samira, da EMF Armelinda, apresenta Era uma vez uma semente, da coleção Milagres da Natureza. Escrito por Judith Anderson, ilustrado por Mike Gordon e traduzido por Vera Caputo. Vovô gosta muito de plantar. Ele diz que tem dedos verdes e que eu também tenho dedos verdes. Ter dedos verdes significa ter mão boa para plantar. Hoje nós vamos plantar algumas sementes. Primeiro, enfiamos as sementes no solo, mas não tão fundo. Vovô diz que as sementes precisam de 3 coisas para germinar. Precisam de água, calor e luz. Quando a semente recebe calor e água, começa a soltar pequenas raízes. Eu perguntei: ainda não brotou? E o vovô respondeu: já brotou sim. As raízes crescem para baixo. Assim, vovô? Isso mesmo. Em seguida, um broto desponta da semente e ele cresce para cima. Quando encontra a luz do sol, começa a soltar folhas. Veja como é forte e bonito. Oh! Vovô diz que as plantas são como nós, precisam de alimento para crescer. Nós nos alimentamos durante as refeições. As plantas retiram seu alimento da água, da luz e do ar. As raízes crescem e se espalham sob o solo. Acima do solo, a planta continua crescendo mais e mais. Que linda! Quando a planta já está grande, aparecem os botões. São os botões que se transformam em flores. Que flor cheirosa! Uau! Há flores de muitos formatos e cores. Algumas têm um perfume adocicado. Vovô diz que as suas flores são belas e perfumadas e que ele será o vencedor do concurso de flores da cidade. Mas eu acho que os insetos também notam o seu perfume. Essa é a minha favorita. As flores têm pólen. Quando um inseto pousa na flor, o pólen gruda no corpo dele. E quando o inseto voa para outra flor, leva o pólen com ele.
Ah, estou cheia de pó. Não é pó, é pólen. A flor troca o pólen com outra flor. Então, a flor morre e deixa novas sementes. Nozes e avelãs são sementes. Castanhas da Índia também são sementes. Ui! Para que as sementes se tornem flores, elas precisam encontrar seu lugar no solo. Em geral, elas são levadas pelo vento. Uau! Às vezes, recebe a ajuda de um pássaro. Ei, ei, traga isso de volta! Às vezes, de um esquilo. E outras vezes, quem as ajuda é o vovô. E aí, gostaram da história? Nossa história fala sobre o quê? As plantas, exatamente, que é o nosso conteúdo abordado de muitas aulas de ciências, não é verdade? E aí, a nossa aula de ciência fala sobre reprodução. Hoje, nós estamos falando sobre reprodução. No vídeo que a tia colocou para vocês, vocês aprenderam a reprodução através da germinação. Como assim, tia? Isso, germinação, que é aquela lá que a gente coloca a semente na areinha e ela vai produzindo, acontece todo aquele processo até ela virar uma planta adulta. Esse que nós vimos na nossa contação de história é a germinação. Germinação. Mas hoje nós vamos aprender outro tipo de produção das plantas. E tia, como assim? A gente viu na nossa aula passada que as folhas têm uma função muito importante, né? A de expirar e respirar, inspirar e respirar. Ela libera oxigênio para o ser humano e pega do ar o gás carbônico, que é responsável por a sua alimentação, que acontece no processo da fotossíntese. Hoje, nós vamos aprender sobre polinização. Ixi, Maria, o que é isso? Pois é, lá as plantas também têm uma importante função, que é suas flores. Suas flores são responsáveis por outro tipo de reprodução. Meu Deus, tia, como assim? Algumas flores, elas têm apenas gametas femininos. Ela é apenas feminina. Já tem outras flores que são masculinas. Acredita que numa mesma planta pode ter flores diferentes, flores femininas e flores masculinas. As flores masculinas, elas têm uns grãos chamados de pólen. As flores masculinas
tem alguns grãos nelas, chamada de pólen. E esses grãos geralmente, ó, fica lá no meiozinho, assim, com bolinhas. Tia, ficam lá, ó, com bolinhas esses grãos. Grãos de pólen. Então, as flores masculinas, elas têm esse grão. E aí, esse grão de pólen, ele produz um açuquinha. Tia, ele produz um açuquinha chamado de néctar. Produz um açuquinha chamado de néctar. Esse açúcar, chamado de néctar, ó, produz o açúcar chamado néctar. Aí esse açúcar vai atrair um monte de animaizinhos. Animais, mas não é qualquer animais. Ele atrai borboletas, abelhas e beija-flor. Tia. E é onde acontece a fecundação. Então, a abelha, o beija-flor, a borboleta, ela vai lá, ó, encosta na flor. Mas ela tá beijando, tia, a flor, ela tá encostando na flor. Por quê? Porque ela foi atraída por esse açuquinha que as plantas produzem, chamados de néctar. Aí elas pegam esses grãos, né, e levam para outra flor. Aí aqui, ó, a parte masculina vai para a parte feminina e é onde acontece a fecundação. Aí essa fecundação acontece e vai direto para a semente. A semente fica lá protegida, fecundada e cai no chão, formando uma nova planta, uma nova flor. E isso. Outra coisa que eu quero dizer a vocês. Por que que tem essa terceira flor? Existem plantas que têm flores femininas, plantas que têm flores masculinas, né? Plantas que têm os dois. Por isso que tia colocou aqui, ó. Existe planta que tem a metade feminina e a metade masculina. Mas tia, acontece também nelas? Acontece. Então, os animais como beija-flor, abelha, vão lá ser atraídos, pega um grão de pólen e leva para o néctar. Pega o néctar e leva para o grão de pólen. E também acontece a fecundação. Essa semente ela vai ficar fecundada, vai cair lá na terra e vai produzir uma nova flor, uma nova planta, certo? Outra coisa que eu queria mostrar a vocês. Quando acontece esse processo do animal levar o pólen de uma flor para outra, ou o néctar de uma flor para outra, e acontecer a fecundação, se chama de polinização. Chama-se de polinização. Preste atenção. Eu apresentei aqui para vocês 3 tipos de animais que faz isso. Borboletas, abelhas e beija-flor. Mas porque o néctar é açucarado, ele é um atrativo para esses tipos de animais, as abelhas são responsáveis por a maioria dessa. As abelhas são responsáveis por 80% dessa reprodução, tá bom? Então, para que vocês compreendam melhor, vocês vão fazer a leitura do texto da página 28 do nosso livro didático lá em Ciências. Vocês vão ler que está exatamente onde a tia explicou, tá bom? Vocês vão acessar também os joguinhos do QR Code, que é uma ferramenta muito importante para a compreensão do nosso conteúdo, ok? Depois vocês vão fazer a leitura do poema da Beija-Flor, tá bom? Que é um poema muito legal, e responder o exercício da página 30, ok? E aí, tia também vai colocar um videozinho para ajudar vocês nessa necessidade de compreensão da nossa polinização, tá bom? E até a nossa próxima aula de ciências. Um beijo bem grande!
Acordou cedo hoje, hein? Nós, abelhas, acordamos cedo todos os dias. Essas flores precisam de um toque feminino e abelhas operárias que farão isso. Abelhas operárias são abelhas fêmeas. Isso mesmo! Elas coletam todo o pólen e néctar. Assim que as flores conseguem se reproduzir. O nome disso é polinização. Hã? Exato! É o processo de transferência de pólen de uma flor para outra. Isso permite a fertilização, o que faz novas flores nascerem. Não só flores, como plantas, vegetais e frutas. Pólen também é uma ótima fonte de proteína. Claro, para abelhas, né? Nossa, que bagunça! Não se preocupe, favo de mel. É parte do meu trabalho. O pólen gruda na abelha operária e enquanto elas estão coletando pólen para comer, parte acaba se soltando. Assim acontece a polinização de que as flores precisam. Sim, este é um trabalho muito importante. Você sabia que as abelhas são responsáveis por mais de 80% de toda a polinização? Pois é! Tem plantas que dependem exclusivamente das abelhas para crescer. Como amêndoas. Sem abelhas, elas nem existiriam. Um mundo sem amêndoas? Isso é loucura! Não tenha medo, pare de chorar. Me dê a mão, venha cá. Vou proteger-te de todo mal. Não há razão pra chorar. No seu olhar eu posso ver a força pra lutar e pra vencer. O amor nos une para sempre. Não há razão pra chorar, pois no meu coração você vai sempre estar. O meu amor contigo